negócios jurídicos mal feitos, planejamento sucessório mal feito, feito de forma errada, feito com simulação, vai ter problemas, vai ter consequências no futuro. Consequências que são caras, consequências judiciais, consequências que podem ser até criminais. Nesse canal eu ensino como as pessoas podem transferir o seu patrimônio aos filhos de forma segura e barata através de um planejamento sucessório, de uma holding familiar. Mas também eu ensino o que não fazer nesse tipo de planejamento, o que não fazer. Hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre uma situação em que não deve ser realizada, falando sobre uma situação que não deve acontecer, porque ela gera problemas futuros para quem vai receber esse patrimônio. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre por que não deve ser realizada a doação por meio de escritura de doação para os filhos. Eu expliquei quais são os problemas, quais são os riscos. E hoje eu quero falar de um problema que é mais grave, e é um caso real que aconteceu comigo. Eu tenho um cliente que está passando por essa situação. Obviamente eu não vou falar nomes aqui, valores, mas eu vou trazer essa situação porque ela é muito comum. Então, o meu cliente, em 2001, ele se casou pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2001. Em 2006, o seu pai, ainda vivo, decidiu então transferir aos filhos o seu patrimônio. Um desses filhos era o meu cliente. E o que o pai do meu cliente fez? Ele foi num cartório e fez uma escritura de compra e venda. Ou seja, ele fez uma escritura como se ele estivesse vendendo um imóvel para o filho dele, o meu cliente. Só que essa compra e venda nós chamamos no direito de simulação, porque foi simulado um negócio jurídico ali que nunca existiu. Ou seja, o pai nunca vendeu esse imóvel para o filho nunca comprou esse imóvel do pai. O que aconteceu na prática foi uma doação. Mas então por que ele foi no cartório e fez uma escritura de compra e venda? Para economizar com tributos. Porque na compra e venda, como é uma transmissão onerosa, o imposto que incide é o ITBI, que na maioria das cidades 2%, em algumas cidades são 3% sobre o valor da negociação. Então é um imposto mais barato do que o ITCMD, porque se esse pai tivesse doado o imóvel ao seu filho, se tivesse feito um adiantamento de legítimo, ou seja, doado em vida, transferido em vida a herança, então o imposto que incidiria nessa transmissão que é gratuita, incidiria o ITCMD. Então, ao invés de pagar o ITCMD, que aqui em Santa Catarina ele pagaria até 7%, porque seria uma doação para um descendente em linha direta, de pai para filho, uma doação de pai para filho, ele pagaria até 7% aqui em Santa Catarina. Ao invés disso, de fazer essa doação, ele preferiu outro caminho, o caminho da simulação, e fez uma compra e venda, uma escritura de compra e venda, para pagar um imposto de 2%. Qual é o problema disso? Isso foi em 2006, como eu falei. Em 2018, esse meu cliente, então, que lá em 2006, 12 anos antes, tinha recebido o imóvel do seu pai por meio de compra e venda, esse meu cliente se separou. Ele se divorciou dessa mulher. E foi aí que começaram todos os problemas. Porque como o meu cliente ele casou pelo regime da comunhão parcial de bens em 2001, 5 anos antes de receber o imóvel do pai dele, quando o pai dele, em 2006, fez a compra e venda, automaticamente, pela lei, a esposa do meu cliente, então, passou a ter direito
a metade dessa terra, desse imóvel que foi recebido. Porque na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos de forma onerosa comunicam. Então, é metade para cada cônjuge. Podemos colocar dessa forma para ficar bem fácil de entender. Mas, se o meu cliente tivesse recebido esse imóvel por doação, esse imóvel não integraria o patrimônio do casal, seria apenas do meu cliente. Pois bem, como eu falei, em 2018, meu cliente se divorciou. E o que aconteceu aqui? A mulher dele, a ex-mulher, no momento do divórcio, sabia que ela não tinha direito a aquelas terras que meu cliente tinha recebido 12 anos antes do pai dele. Na prática, ela sabia que aquilo era uma herança, uma doação, e que ela não teria direito. Porém, como eles fizeram uma compra e venda, pela lei, ela tem direito à metade. Quando eles fizeram o divórcio, o meu cliente deu para a ex-mulher uma área de 300 metros quadrados dessa área, que é uma área de 6 mil metros quadrados. Não é muito grande, mas são 6 mil metros quadrados numa área urbana. Então tem um valor considerável. Hoje ela está avaliada em mais ou menos 2, 3 milhões de reais. E agora que o meu cliente quer transferir esses 300 metros quadrados para a esposa, ele está tendo um problema muito grande, porque legalmente, juridicamente, ele não está doando 300 metros quadrados para ela. Na verdade, é ela que está doando 2.700 metros quadrados para ele. Lembra que eu falei que a área tem 6 mil metros quadrados? Se eles se divorciassem e ficasse 50% para cada um, então seria 3 mil metros quadrados para ele e 3 mil metros quadrados para ela. Porém, como ele recebeu por herança e ela sabe que não tem direito a esses 3 mil metros quadrados, e ele está dando 300 metros quadrados para ela, a lei não entende dessa forma, porque isso é algo que aconteceu, é uma coisa que aconteceu na prática, mas pelo pai dele ter feito uma simulação, atrapalhou toda a vida do meu cliente 12 anos depois, e agora ele tem que pagar o ITCMD, que é o imposto de doação, relativo a 2.700 metros quadrados da área que ela teoricamente está passando para ele em razão do divórcio. E é um ITCMD alto, de 2.700 metros quadrados, como eu falei, de uma área urbana. Vai ser um ITCMD de 8% e com juros e com multa. Então, o valor que o meu cliente está pagando hoje para poder perfectibilizar, ou seja, para poder terminar o registro desse divórcio que começou em 2018 e eu fui contratado em 2022 para resolver a situação que está agora nos trâmites finais. O meu cliente aí vai desembolsar mais ou menos uns 15 mil, 20 mil reais para resolver isso, pagar imposto, pagar juros, multa, pagar cartório. E algo que ele está gastando agora, o pai dele quis economizar aí há 15 anos atrás, 16 anos atrás, e esse é o menor dos problemas, né? Felizmente, meu cliente não teve problemas com Receita Federal, com problemas de imposto de renda, porque lá em 2006, quando ele recebeu o imóvel do pai dele, pela transação comercial que houve, transação comercial não, pelo negócio jurídico que houve ali, era para ter saído um dinheiro da conta bancária dele para comprar o imóvel do pai, mas esse dinheiro nunca saiu, porque eu falei, é uma simulação. Então vejam, como negócios jurídicos mal feitos, planejamento sucessório mal feito, feito de forma errada, feito com simulação, vai ter problemas, vai ter consequências no futuro, consequências que são caras, consequências judiciais, consequências que podem ser até criminais, como eu falei no último vídeo que eu gravei aqui sobre a Receita Federal. Por isso, você que tem um patrimônio,
ou você que vai receber um patrimônio, que é um herdeiro, precisam tomar muito cuidado e procurar um profissional para realizar esse planejamento sucessório de forma segura e, obviamente, barato, economizando imposto. Então é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer, para as pessoas terem acesso a essas informações que são vitais.